Olá, meu amigo da loja do concurseiro. Eu sou o professor Gilson Fernandes e eu sou professor de informática da loja do concurseiro. Hoje nós estamos aqui justamente porque nós estamos envolvidos num projeto do concurso público da Polícia Militar do Maranhão. E a loja do concurseiro está promovendo algumas dicas, alguns aulões com cada professor dentro da sua disciplina, dando algumas dicas de como isso vai aparecer na tua prova. Nós escolhemos para esse nosso primeiro aulão que tu está tendo através do YouTube, um assunto que ele é extremamente necessário. Eu digo, inclusive, que ele é fundamental para você poder entender informática e fazer uma boa prova. Presta bem atenção. Em informática existe uma coisa chamada de forma de mensuração de dados. O que é isso? A nossa área, basicamente, ela trabalha com informação. Informação é a matéria-prima da área da informática. Só que essa informação, em alguns momentos, ela tem volume, ela se avoluma. E a informação, além dela ter volumes, ela precisa de locais para ser armazenada, tá? E justamente você tem que ter formas de mensurar o tamanho da informação e também mensurar o tamanho do espaço onde essa informação vai ser armazenada. E é justamente aí onde nós temos as formas de mensuração de dados. Só que para entender isso, você vai ter que entender uma outra coisa. Você vai ter que entender como é que o seu computador trabalha. Entenda o seguinte: o seu computador, ele trabalha fazendo cálculos. Eu quero que tu entenda que tudo que um computador faz, tudo que um computador mostra na tela, tudo que ele controla é fruto de cálculo. Eu quero que você entenda que informática é matemática. Informática é matemática pura. Não esquenta a tua cabeça que ninguém vai ficar aqui te dando formulazinha, não vou te dar um monte de coisinha para te decorar, para fazer tua prova, porque não é tua praia, tá? Mas tu tem que entender que informática, ela é matemática. Só que o teu computador, para poder fazer cálculos, ele vai fazer cálculos diferentes da forma que nós fazemos cálculos. O que eu quero dizer com isso? É que eu, você, todos nós aprendemos, nós fomos educados, tá, a fazer cálculos usando um sistema chamado de sistema decimal. Você, para poder fazer cálculos, você não usa um sistema que possui 10 algarismos e um conjunto de sinais para compor com esses algarismos? Nós vamos fazer cálculo usando o sistema decimal, tá? O computador não vai trabalhar dessa forma. Gilson, tu queres me dizer que um computador não faz cálculos decimais? Faz, óbvio que faz. Mas envolvido no processamento, o teu computador vai usar um sistema que nós chamamos de sistema binário. O que é o sistema binário? Sistema binário, o próprio nome dele está dizendo. Binário é um sistema que te oferece duas variáveis para uma determinada problemática. Olha, para te entender logo de cara, tá? Tudo debaixo do sol é binário. Tudo é binário, com exceção da personalidade humana. Mas o resto, tudo é binário. Quer um exemplo? Ou é sim ou é não. Ou é falso ou é verdadeiro. Ou está certo ou está errado. Ou é dia ou é noite. Ou está frio ou está quente. Ou está vivo ou está morto. Tudo é binário. Gilson, eu não concordo contigo. Você sabe por que você não concorda comigo? Você não concorda comigo porque a única coisa que não é binária é a nossa personalidade. O ser humano não é um ser binário. Olha, o ser humano, eu costumo dizer que ele tem uma frescura desgraçada de hierarquizar tudo, tá? Ele queria hierarquia entre dois extremos. Só para te dar um exemplo dessa frescura do ser humano, ou é sim ou é não, concorda? Aí veio o ser humano, com essa frescura dele, inventou o sei lá, quem sabe, pode ser, vou ver, podes pensar, me liga. Um dia desse, uma aluna na sala falou assim: professor, faltou o marrom. Disse, marrom? Ela disse, faltou o marrom menos. Mas assim, mano, não é isso? Então tudo é binário, mas o ser humano, ele hierarquiza tudo, tá ok? O teu computador vai trabalhar justamente usando esse sistema, que nós chamamos de sistema binário. Para você entender o sistema binário, eu posso te dar o exemplo mais simples que a gente costuma dar dentro da informática. Eu posso te dar o exemplo de uma lâmpada, tá? Uma lâmpada, só existe dois estágios de funcionamento para uma lâmpada, concorda? Ou a lâmpada está apagada, ou a lâmpada está acesa. Ou ela está apagada ou ela está acesa, ou ela está apagada ou ela está acesa. Existe outro estágio de funcionamento para uma lâmpada? Gilson, existe a lâmpada queimada, né? Mas a lâmpada queimada não está apagada, mano, tá? Então ela está acesa ou ela está apagada.
Se você pegar várias lâmpadas, alternando esse comportamento entre aceso e apagado, daí você consegue extrair um código, você consegue fazer processamento. Como é que os computadores trabalhavam antigamente para poder fazer esse cálculo binário? Preste bem atenção. Os computadores antigamente, para poder fazer o cálculo binário, eles usavam válvulas. Os computadores bem antigos, tá? Uma válvula, ela se parece muito com uma lâmpada incandescente. E só existe dois estágios de funcionamento para uma válvula. Ou ela está acesa ou ela está apagada, que nem uma lâmpada, tá? Depois, depois da invenção dos transistores, os computadores passaram a usar os transistores. Só que o transistor vai dar o mesmo sistema de funcionamento da válvula. Isso aqui não é aceso ou apagado? O transistor, ele já libera ou resiste à passagem de energia. Uma hora você tem a energia sendo liberada, outra hora ela vai ter sendo represada, ou seja, libera e resiste a passagem de energia. Tu não tem uma binaridade aí? Não é isso? Então aqui ligado ou desligado, libera ou resiste a passagem de energia. Só que os computadores hoje não trabalham mais assim, tá? Os computadores hoje, eles são digitais. Os computadores, eles são digitais porque eles trabalham com dígitos. Quais os dígitos que o teu computador vai usar para poder fazer a representação binária hoje? Ele vai usar justamente o 0 e o 1. O 0 e o 1, eles dão para os sistemas digitais modernos o que as válvulas e os transistores davam para os analógicos antigos. Olha só, isso aqui ligado ou desligado. Isso aqui libera ou resiste à passagem de energia. E aqui você tem aberto, fechado. Tá? Ou seja, você tem a mesma coisa, o 0 e o 1. Então, o teu sistema, para poder trabalhar hoje, ele vai usar justamente esses dois dígitos, o 0 e o 1. E com o 0 e o 1, ele consegue representar toda a binaridade. Por exemplo, olha, sim ou não, falso ou verdadeiro, certo e errado, dia ou noite, vivo ou morto. Deu para entender? Então, com esses dois elementos, ele vai fazer todo o cálculo binário dele. Só que para os dois elementos, tá? Para o 0 e para o 1, tu chama de sistema binário. Porém, para cada elemento do sistema binário, você vai chamar de bit. O que é um bit? Bit é a menor unidade do processamento de dados, tá? Tudo debaixo do sol não tem uma menor unidade também? Por exemplo, qual a menor unidade da matéria? O átomo. Qual é a menor unidade da luz? O fóton. Qual é a menor unidade da imagem? O pixel. Qual é a menor unidade da informação? O dado. Qual a menor unidade do processamento de dados? O bit. O 0 é um bit, o 1 também é um bit. Na realidade, o que significa bit? Bit não é uma palavra. Bit é uma sigla. Bit é uma sigla para o termo dígito binário em inglês. Pegaram binary digit e espremeram, virou bit. Isso aqui significa binary digit, tá? Então o 0 é um bit, o 1 também é um bit. E esses dois números, tá? Esses dois dígitos que o teu computador vai usar para poder fazer todos os cálculos. Gilson, como? Olha, para você entender isso legal, eu costumo fazer uma brincadeirinha. Que é a brincadeirinha que a gente vai fazer. Olha, faça de conta que eu tenho aqui na minha mão duas peças de fio elétrico, tá? E eu vou descascar as extremidades das duas partes, das duas peças de fio, vou deixar a parte metálica exposta. Faça de conta que esse fio ele é grande o suficiente para eu ficar aqui, tá, no nosso estúdio com uma ponta do fio e você aí na sua casa segurar a outra ponta do fio, tá? Eu tô aqui, eu vou segurar uma ponta de fio desencapado na minha mão esquerda, uma ponta de fio desencapado na minha mão direita. Aí na tua casa você vai fazer a mesma coisa. Para a gente poder se combinar, para a gente poder se comunicar, a gente vai fazer a seguinte combinação. Olha, presta atenção. Esquerdo deu choque, direito não deu choque, letra A. Direito deu choque, esquerdo não deu choque, letra B. Os dois estão dando choque agora, letra C. Nenhum dos dois estão dando choque, letra D. Deu para entender? Me explica uma coisa. Eu não criei aqui uma binaridade dando choque e não dando choque. Mas a minha estrutura de análise ela não está baseada em duas peças de fios? Quantas combinações eu consegui gerar aqui? 4, não foi? Eu consegui 4 combinações. O A, o B, o C e o D. Olha, gente, é como se eu tivesse aqui, olha. 1, 0. 1, 0. 1, 1,
0, 0. Tá claro? Eu só substituir por dando choque e não dando choque. E é exatamente assim que o teu computador vai trabalhar, fazendo justamente essa combinação binária. Deu para entender? Gilson, deu. Tá? Deu para entender? Só que com essas duas peças aí, tu conseguiste 4 combinações, 4 caracteres. O A, o B, o C e o D. E cadê o resto? O F, o G, H. 2 é muito pouco, concordo contigo. 2 é muito pouco. Então, por 2 bits que o teu computador usa ser muito pouco, o que que teu sistema vai fazer? Ele vai pegar os bits e vai juntá-los em um conjunto de 8. Quando o teu sistema juntar 8 bits, você já vai chamar para isso de byte. O que é um byte? Byte é um conjunto de 8 bits. Ih, Gilson, olha. Cara, isso daí nunca entrou na minha cabeça. Chega aí, dá um nó desgraçado, eu não consigo entender, eu não sei para que usa um, não sei para que usa outro. Não esquenta a tua cabeça, gente, isso aqui é besteira. Isso é besteira. Quer uma prova disso aqui é besteira? O que é bit? Bit é unidade. O 0 é um bit, o 1 também é um bit. E o que é byte? Byte também é uma unidade, só que é uma unidade de medida, é uma unidade de mensuração, tá? Olha, para te entender, eu vou comparar o bit aqui com uma coisa bem pequena guardada nas nossas proporções de tamanho. Vamos comparar o bit com um grão de arroz. Um grão de arroz, vendo o nosso tamanho, ele chega a ser até desprezível, né? Guardado as nossas proporções, ele é até desprezível. Mas aí, o que acontece? Você começa a juntar aqui, olha, 1 grão, 2 grãos, 3, 10, 100, 1000, 2000. Chega uma hora que você não diz mais, eu tenho aqui 2.000 grãos de arroz. É assim que você diz? É assim que você compra arroz na mercearia? Seu Zé, me dê aí 2.000 grãos de arroz para eu fazer o almoço? Não! Você não passa a usar unidade de medida para definir a quantidade? Não é isso? Você passa a dizer, eu tenho 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, eu tenho 1 quilo, 10 quilos, 100 quilos, 1 tonelada. Não é assim que você faz? Então, o que tu tem que entender? Que isso aqui é unidade, é 1. O 0 é um bit, o 1 também é um bit. Isso aqui é o conjunto de 8 bits, mas isso aqui também é uma unidade, só que é uma unidade de medida. Olha, tu pensa assim, tu tens uma banana? Tu tem uma banana. Tu junta 12 bananas, tu passa a ter o quê? Uma dúzia. Tu tem um bit, tu tem um bit. Tu junta 8 bits, tu passa a ter um byte. Deu para entender? Então, com esse, o teu computador, para poder fazer todos os cálculos, ele vai usar justamente esses 8 bits. Gilson, como? Bora voltar para a nossa brincadeirinha? Agora imagina eu aqui e você aí, não com 2 peças de fios, mas com 8 peças de fios. Tu já imaginaste eu aqui e você aí agora? Deu choque, 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 letra A. Deu choque, não deu choque, deu choque, não deu choque, deu choque, não deu choque, deu choque, letra B. É melhor a gente fazer conta, senão a gente vai ficar doido aqui, né? Me explica uma coisa. Eu não continuo com a minha binaridade aqui agora, dando choque e não dando choque? Mas a minha estrutura de análise, ela não subiu para 8 peças de fios? Quantas combinações serão possíveis agora? Entende que isso aqui não é 2 vezes 8, tá? Isso aqui é 2 elevado à oitava. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Agora, eu já vou conseguir 256 combinações. 256 combinações diferentes. Se com 2 eu conseguia só 4, com 8 eu consigo 256 combinações diferentes. O que eu estou falando para você? Que existem 256 formas para o teu sistema juntar, representar esses 8 bits. Gilson, como? Olha, eu poderia começar a primeira combinação desse jeito aqui, tá? Aí eu poderia ter uma segunda combinação, beleza. Aí eu já poderia ter uma terceira combinação. Eu poderia ter uma quarta combinação. Ou seja, daqui até eu chegar aqui, eu consigo organizar isso de 256 formas diferentes. Com essas 256 formas diferentes, para organizar esses 8 bits, o teu computador consegue mostrar tudo na tela para você. Todas as letras, todos os números, todos os sinais e todos os símbolos. O que eu estou falando para você? Que quando o teu computador mostrar na tela para você um A, um B, um C, um D, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, um ponto parágrafo que apareça no monitor do teu computador, ele usou 8 bits para poder mostrar aquilo para você. Tá claro? Então, tudo que ele mostrar, ele vai usar 8 bits para poder gerar aquilo. Bacana? Gilson, bacana. Mas como é que o computador sabe? Como é que ele sabe que aquela combinação de bits ali, ela corresponde a um A, a um B? Ele sabe disso, porque ele vai fazer o cálculo binário, vai chegar a um resultado, aí para saber o que ele tem que mostrar na tela para você, ele vai consultar uma tabela chamada de tabela ASCII.
Olha, gente, é ASCII, não é ASCII 2 não, é porque a gente escreve desse jeito mesmo, olha. American Standard Code for Information Interchange, são 2 I's no final. É uma tabela no padrão americano. Nessa tabela estão descritas as 256 formas para o teu sistema organizar esses 8 bits. Cada uma delas relacionadas a um determinado caractere. Então, o que o teu computador vai fazer? Ele vai fazer o cálculo binário, chegando ao resultado ele vai comparar com a tabela ASCII, e a tabela ASCII vai indicar qual é o caractere que ele tem que representar na tela para você. Olha, o que eu vou te mostrar aqui é hipotético, tá? É só para você entender. Faça de conta que o teu computador fez cálculos e ele chegou a essa combinação de bits aqui. Quando ele pegar essa combinação de bits e comparar com a tabela ASCII, vamos fazer de conta que na tabela ASCII essa é a primeira combinação. Aí a tabela ASCII diz para o teu computador o seguinte, olha, toda vez que você fizer cálculo e chegar a esse resultado, mostra na tela para o usuário a letra A. Aí o teu computador fez cálculo e chegou a esse outro resultado aqui. Vamos fazer de conta que na tabela ASCII ela é a segunda combinação. Aí a tabela ASCII indica para o teu computador o seguinte, olha, toda vez que você fizer cálculo e chegar a esse resultado binário, mostra na tela para o usuário a letra B. Aí ele fez cálculos, vamos dizer que ele chegou a esse resultado, vamos dizer que ela seja já a terceira, ela diz, mostra a letra C. Ele fez cálculo, chegou a essa outra combinação, vamos dizer que ela seja a quarta, agora mostra a letra D. Não são 256 formas diferentes para poder representar esses 8 bits? O teu computador vai mostrar na tela para você todas as letras, todos os números, todos os sinais e todos os símbolos. Deu para entender até aqui? Bacana? Olha, Gilson, bacana. Entendi, tá? Mas isso seria lindo, seria maravilhoso se todas as matrizes linguísticas do planeta fossem baseadas no latim. Toda a matriz linguística de todas as línguas da Terra fosse baseada no latim, como é o caso da nossa. Isso aí daria certo. Mas onde é que fica, digamos, o árabe? Onde é que fica o japonês? Onde é que fica as outras línguas que não são baseadas no latim? Aí, para poder representar esses outros caracteres de outros idiomas na tela, ele já não vai mais usar a tabela ASCII. Ele vai usar uma tabela que nós chamamos de Unicode. O Unicode é uma tabela onde ela não tem essa base de 2 elevado à oitava. A Unicode, a base dela é 2 elevado à 16ª potência. Tá? Se com 8 eu conseguia 256 combinações, com 16 eu vou conseguir 65.536 combinações diferentes. Ou seja, escancara o leque de representação de caracteres. Aí na tabela Unicode, tu vai ter aí o árabe, tu vai ter o japonês, tu vai ter o chinês. Só para você ter uma ideia, no mandarim, que é a língua que o chinês fala, um chinês, para ser considerado alfabetizado, ele tem que conhecer no mínimo 8.000 ideogramas. É uma língua que não tem nem letra, é uma figura que dá ideia de alguma coisa. Para o chinês ser considerado alfabetizado, ele tem que conhecer no mínimo 8.000 ideogramas. Mas dentro da Unicode, todas essas representações, na tela elas já cabem. Deu para entender? Bacana? Mas é o detalhe, eu estou falando aqui na Unicode só para você aí depois dialeticamente não ficar pensando, sim, e os outros caracteres como é que ele mostra, tá? Mas a nossa base ainda, para você entender o sistema binário, as formas de mensuração de dados, a gente vai continuar na tabela ASCII. Deu para entender? Até aqui? Bacana? Beleza, agora presta bem atenção. Se você entendeu o que eu te expliquei, tu pode me dizer o seguinte, essa palavra aqui é uma palavra de quantos bits? A palavra hoje, imagina aí, quantos bits essa palavra tem? A palavra hoje é uma palavra de 32 bits. Por quê? Explica uma coisa. O teu sistema não usa 8 bits para na tela e poder mostrar para você CH? Ele não vai usar mais 8 bits para mostrar na tela para você o O? Ele não vai usar mais 8 bits para mostrar na tela para você o J? E ele não vai usar mais 8 bits para mostrar para você o E? Então, olha, 8, 16, 24, 32. A palavra hoje é uma palavra de 32 bits. Olha, para te não esquecer isso, nunca mais na tua vida, faz esse tipo de cálculo com o número de letras do teu nome. Pega só o número de letras do teu nome, multiplica por 8, tá? Que você vai saber quantos bits tem o teu nome. Gilson, olha, no meu cálculo, meu nome deu 64 bits. Beleza. Gilson, olha, o meu nome deu 128 bits. Mano, isso aí não é mais um nome, isso aí é uma manchete. Isso aí é uma mensagem subliminal, teu pai queria dizer alguma coisa com isso. Tá ok? Mas deu para entender? Preste bem atenção. Não tem nada a ver agora o que eu vou fazer com raciocínio lógico, não tem nada a ver com sequência de cálculo, é só para a gente não perder o raciocínio do que eu acabei de te dar esse exemplo aqui, tá? Explica uma coisa. Quantas combinações são possíveis com esses 8 bits? Com esses 8 bits aqui eu não consigo 256 formas para organizá-los?
8 bits eu não consigo organizar 256 formas diferentes? Então eu consigo 256 formas de organizar esses 8 bits, 256 formas para organizar esse outro 8, 256 formas para organizar esses 8 bits e também mais 256 para esses 8, tá? Preste bem atenção. Se eu fosse somar isso daqui, daria quanto? Se eu fosse somar isso daqui, daria 1024, tá? O que isso aqui significa pra gente? O que esse número significa? O que significa esse número dentro das formas de mensuração de dados? Preste bem atenção. Quando o teu sistema reunir 1024 bits, 1024 bits juntos, isso aqui corresponde a 1 kilobit, tá? 1024 bits correspondem a 1 kilobit. Olha, é como se você tivesse 1 quilo de bits, ok? Só toma muito cuidado com a similaridade que eu tracei aqui agora. Por quê? Você sabe que todo o nosso padrão de mensuração está baseado no padrão de 1000 para 1. Por exemplo, quantos gramas são necessários para você ter 1 quilo? 1000. Quantos milímetros são necessários para você ter 1 metro? 1000. Quantos metros são necessários para você ter 1 quilômetro? 1000. Ou seja, todo o nosso parâmetro de mensuração está baseado no padrão de 1000 para 1 para 1000. Tá ok? Só que aqui, para você ter 1 quilo de bits, tu não precisa de 1000 bits, tu precisa de 1024 bits. Então, 1024 bits juntos correspondem a 1 kilobit. 1024 bits elevados ao quadrado, ou seja, 1024 vezes 1024, isso aqui corresponde a 1 megabit, tá? 1024 bits elevados ao cubo, isso aqui corresponde a 1 gigabit. 1 kilobit, 1 megabit, 1 gigabit, ok? Aonde eu vou usar o bit na informática? O bit na informática, ele é usado para medir velocidade. Gilson, velocidade de quê? Velocidade de transporte de dados. Entenda o seguinte, olha, em uma rede, a velocidade ela é medida pelo bit. Por exemplo, você contratou uma internet no seu celular no padrão 3G, padrão de terceira geração, tá? A velocidade máxima que essa internet, essa velocidade de rede que tu vai ter no seu celular é de no máximo 1 Mbps. O que significa 1 Mbps? 1 megabit por segundo. Tá? Velocidade de rede é medida justamente no bit. Por exemplo, as redes LANs. As redes LANs, elas possuem uma velocidade superior aos outros padrões de rede. As velocidades de uma LAN podem variar entre 10, 100 ou 1000 Mbps. O que significa 10, 100 ou 1000 Mbps? 10, 100 ou 1000 megabits por segundo. Então, o bit tu vai usar para medir velocidade. Velocidade de rede, velocidade de transporte de dados dentro de um sistema compartilhado. Bacana? Gilson, bacana. Mas ainda agora, para poder representar o bit, tu usaste como exemplo aí o arroz. E o arroz, mano, não estava correndo não. Eu vou medir velocidade de arroz, que papo é esse? Não, te explico, tá? Eu usei o arroz para te dizer o que acontece com a informação. Assim, quando você vai começar a juntar grão, não passa a ter volume? A mesma coisa acontece com a informação. Quando você começa a juntar bit, chega uma hora que essa informação ela passa a ter volume, ela passa a ter massa. Aí o que você vai usar para medir a massa, o volume da informação? Aí sim você vai usar o byte. Tá? Aonde? O bit tu usa para medir a velocidade de dados, transporte de dados. O byte tu já usa para medir volume da informação ou espaço de armazenamento em um dispositivo de armazenamento qualquer. Deu para entender? Gilson, deu para entender. Deixa eu te explicar, olha. Você comprou um pendrive com 8 GB. Você comprou um HD externo com 1 TB. Você baixou um filme pela internet com 800 megabytes. O teu celular veio com espaço de armazenamento interno de 16 gigabytes. Você salvou um arquivo no Word com 70 kilobytes, mas a tua navegação de internet 3G é de 1 megabit por segundo.
Deu para entender? Aonde o bit tu usa para medir velocidade, o byte tu vai usar para medir volume, tá, Gilson? Mas como? Nessa mesma proporção aqui. Agora, quando o teu sistema reunir 1024 bytes, não são mais 1024 bits, tá? São 1024 bytes, 1024 conjuntos de 8. É como se aqui, só para você entender, é como se aqui você tivesse 1024 bananas. Aqui tu já tem 1024 dúzias de bananas, tá? Quando o teu sistema reunir 1024 bytes, 1024 conjuntos de 8 bits juntos, isso aqui tu vai corresponder a 1 kilobyte. Agora pode soltar a língua, tá? 1024 bytes elevados ao quadrado, isso aqui corresponde a 1 megabyte. 1024 bytes elevados ao cubo, isso aqui corresponde a 1 gigabyte. 1024 bytes elevados à quarta potência, isso aqui corresponde a 1 terabyte. 1024 bytes elevados à quinta potência, 1 petabyte. Depende de quanto você esteja elevado. Gilson, 1024 elevado à décima potência, 1 decabyte. Aonde isso aqui tu vai usar para medir velocidade, mas isso aqui tu vai usar para medir volume ou espaço de armazenamento de um dispositivo qualquer. Deu para entender? Tá, Gilson, então onde é que eu vou usar isso? Você vai poder usar isso nas definições, por exemplo, do tamanho do backup que tu vai ter e o tamanho de mídia que você vai ter que usar. Dentro das propriedades dos arquivos, dos programas que você for instalar, qual é o espaço que ele requer no HD. Qual é a velocidade que tu vais ter para baixar, digamos, na internet de 10 Mbps, 10 megabits por segundo? Qual é o tempo que tu vai levar para baixar um arquivo com 800 mega? Deu para entender? Então aqui tu tens as formas de mensuração de dados. Agora uma dica. Como é que tu vai saber na tua prova se o cara está falando de bit ou de byte? A dica, tá? Como é que tu vai saber se ele está falando de velocidade ou se ele está falando de volume? Olha pro Bzinho. Olha pro Bzinho. Olha, se o B for minúsculo, é bit, é velocidade. Se o B for maiúsculo, tá? Ele está falando de volume, tamanho de arquivo ou espaço de armazenamento em um dispositivo qualquer. Então, B pequeno, B minúsculo, bit, B maiúsculo, byte. Ok? Então aí tu tem justamente as formas de mensuração de dados. Olha, sem isso aqui não tem como tu entenderes o assunto informática para fazer a tua prova. Bacana? Muito obrigado, tá, pela tua atenção. Espero que essas dicas sejam de grande valia para te ajudar aí no teu conhecimento de informática para fazer a tua prova, ok? Muito obrigado. Até o nosso próximo aulão. Vai ter outros, tá? Se você gostou, dá um clique aí, dá um like pra gente, estimula o nosso trabalho, tá? E a gente volta no nosso próximo aulão.